Boa tarde, pessoal. Estou aqui procurando fazer um vídeo sobre frações devido à grande dificuldade de entender o que é a fração. Vou usar exemplos práticos que a gente se depara no dia a dia, algumas coisas, ao menos para tentar clarear inicialmente essa parte. Não vamos entrar em cálculos agora. O que é uma fração? A fração, ela é parte de um todo, ou seja, parte de alguma coisa. Quando nós dividimos algo, o exemplo está na porta que eu foquei. Ela tem 5 partes. Ela está dividida, ela tem divisões aqui que transformam em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ela está dividida. Então, a fração significa parte dessas divisões. Quando eu quero, por exemplo, se eu quiser exemplificar 2/5 da porta, então, neste caso eu já tenho ela dividida em 5 partes. Então eu não precisaria medir uma coisa normal, digamos, numa atividade eu teria que dividir ela, se ela não tivesse a marcação, dividir ela em 5 e depois escolher 2 partes dela. Aqui não está especificado quais são as partes que eu quero. Então, o que exemplificaria esta fração? Que eu tenho aqui 5 partes. O meu todo eu quero dividir em 5, tá? Para depois selecionar 2 partes. Então, primeiro faço a divisão de 5 por 5, que dá 1. Eu selecionando 2 partes. Pode ser esta aqui e esta aqui. Então, se eu quero mudar de cor, 2/5 da porta seriam esses que estão marcados ali. 2 partes de um total de 5. Poderiam ser essas duas aqui, ou essas duas, ou essas duas aqui. Então, nessa situação, selecionando duas, aqui fica claro que eu quero 2 partes de um total de 5, a qual pode estar dividida. Aqui eu coloco o exemplo, tá? Coloco as bicicletas como exemplo. Quantas bicicletas nós temos aqui? Uma, essa que está aqui no chão, 2, esta aqui azul, e 3, a terceira que está aqui na porta. Então, eu gostaria de saber assim, qual fração representa a parcela que não me pertence do total das bicicletas. Apenas 2 delas me pertencem. Então, o que eu teria que fazer? Eu tenho que pegar, como são 3, a minha fração que representa a bicicleta que não me pertence seria 1/3. O que nós pegamos ali? Dividimos 3 por 3, que é 1. Esse é o total das bicicletas. E a que não me pertence é 1. Então, 1/3. Neste caso aqui, representa a fração, ou seja, é parte de um todo. Continuando sobre frações. Agora aqui, quantas tampinhas eu tenho? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos tirar uma aqui para nós trabalharmos com números pares. Ficamos então com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O meu total é
16. 16 é o meu denominador. Agora sim, qual fração que representa o número das tampinhas azuis? Aí, o que eu tenho que separar aqui? Eu tenho que separar somente as azuis. 2, 4. Então, com quantas eu fiquei? Eu fiquei com 4 tampinhas de 16. Isso representa parte do total. Este é o meu total, 16. Agora aqui, quantas representam... Qual é a fração que representa o número de tampinhas verdes? 2, 4, 6, 8. 8, 16 avos. Nós não vamos simplificar, porque aqui é só para entender como formamos a fração de um todo. E agora com as tampinhas vermelhas. Como representaria a fração somente das tampas vermelhas desse total de tampas? Aí eu pego aqui 4 16 avos. Essa seria a fração correspondente às tampinhas vermelhas do total de 16 tampas. Esse, como disse ao início, pode ser meio atropelado, mas espero estar ajudando em alguma coisa. Vou dar um último exemplo agora. Como eu disse, estou fazendo uma coisa bem rústica, assim, bem comum, que é para visualizar fração. Por exemplo, eu marquei o espaço que eu quero aqui agora. Eu tenho aqui 4 lajotas marcadas. Aí eu quero a fração que represente 1/4 dessas lajotas. Como é que ficaria? Eu tenho que dividir meu total, que são 4, por 4 e pegar esta 1. Eu posso pegar qualquer uma delas aqui, eu retiro. Aquela ali representa meu 1/4, que é uma parte do total de 4 partes. Até o próximo vídeo.